Bem, alguns final de semana já, 1, 2, a gente está no terceiro domingo do mês, é isso ou não? Sim ou não? Estamos no terceiro domingo do mês, e eu queria ministrar essa palavra já desde o primeiro, mas aí Deus foi dando outras direções, né? E eu entendi que essa foi ficando para outro segundo momento, o terceiro que nós íamos ministrar. E hoje eu quero compartilhar de todas as vezes que nós já falamos, e tanto em reuniões, tanto na virada do ano, demos apenas um insightzinho daquilo que seria 2026. E agora a gente vai falar um pouquinho melhor aqui da palavra de 2026. Qual é a palavra desse ano liberada para a nossa vida? Fala para o teu irmão, grandes mudanças. Glória a Deus. Sabe o que é bom em Deus? E no tempo da graça, é que nós podemos recomeçar. Esaú hoje de manhã se lascou, sim ou não? Alguém estava aqui de manhã, não? Esaú se lascou, porque ele não estava no tempo da graça. Mas eu e você, se nós errarmos, se nós fizermos novas escolhas de acordo com a vontade de Deus, o Senhor nos dá a alegria e a graça de podermos recomeçar novamente. Isso é maravilhoso quando nós falamos de Novo Testamento. Antigo Testamento não tinha, era assim, sim, não, não, olho por olho, dente por dente. Mas agora a graça tem me alcançado. Eu queria que você aplaudisse ao Senhor pela graça dele na nossa vida. E eu gosto de ressaltar isso, que parece que a gente nasceu na graça, parece que é tão natural. Não, a graça é algo extraordinário, que lá atrás, antes da presença de Jesus, os erros tinham que ser pagos de outras formas. Hoje a Bíblia diz que Jesus pagou todo o preço. Fala comigo, Jesus pagou todo o preço do nosso pecado. Meu irmão, eu e você aceitamos Jesus, você que ainda vai se render a Cristo por completo, vai descer as águas do batismo, a graça ela é sensacional. Hoje de manhã nós falamos sobre Esaú, um tanto quanto contundente aquela palavra, né? Eu estava desesperado para me ouvir pregar. Eu gosto de, quando acaba o culto, na segunda, no máximo, na terça, me assistir, para ver se eu não falei coisa fora do contexto, ali para me avaliar, e não estava pronto ainda, a gurizada ainda não tinha feito os cortes que eles fazem. Eu estava desesperado para me ver o que eu falei para você de manhã, mas comecei pensando, meditando, sem precisar ver. Falei, meu Deus, hoje a burdoada foi boa de manhã, né? Hoje, se a gente estava escolhendo de qualquer jeito, hoje se a gente ainda estava dormindo para os teus planos, se a gente estava de qualquer forma, eu acho que hoje, depois daquela palavra, o Senhor nos despertou para fazermos escolhas pautadas na sua vontade, porque Esaú fez escolhas também pautadas na sua vontade, e o levar à ruína e toda a sua posteridade. Já Jacó fez uma grande escolha, e a Bíblia hoje nos fala não de Abraão, Isaque e Esaú, mas de Abraão, Isaque e Jacó, que logo em seguida se tornou Israel pelas escolhas que fez, Esaú se tornou Amalequita, mas Jacó se tornou Israel, príncipe de Deus, aquele que anda com Deus, enfim, vários conceitos. E esse ano Deus tem nos abençoado com essa direção sensacional. Desde o primeiro momento que eu me deparei com a palavra liberada para esse ano, que é o ano das grandes mudanças, e o livro de Eclesiastes deixa isso claro. Ele diz que existe tempo para todas as coisas. Então abre comigo aí, ou acompanha aqui, Eclesiastes 3, do 1 ao 8, na versão ARA. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Diga, há um tempo determinado. Então quando a gente lê isso, igreja, a gente precisa aprender a passar o processo, amém? Uma das coisas que eu ministrei de manhã na vida de Esaú é que ele foi imediatista, não esperou o processo acontecer. Então aqui diz que há um tempo determinado. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e glória a Deus, tempo de paz.
Graças a Deus por isso. E quando nós lemos essa palavra dentro do contexto de 2026, do ano das grandes mudanças, nós acreditamos que 2026, exatamente como está escrito aqui, está destinado para ser um ano onde conexão entre céu e terra seja intensificada. Amém ou não amém? Agora, quando eu falo isso para você, não é uma coisa apenas que Deus quer, mas eu preciso querer que isso seja realidade na minha vida. Você entende isso ou não? Vou dizer de novo. Então 2026 está declarado para ser um tempo de uma grande conexão, ou seja, uma conexão entre céu e terra intensa. Pense em algo intenso e pensa rapidinho. Então Deus quer que essa conexão entre céus e terra seja dessa forma intensa. Mas eu quero te dar uma notícia aqui, e temos dado isso direto. Essa situação não depende de Deus. Essa intensidade depende da minha e da tua vida. Bata no peito e diga: esse negócio é comigo. Deus quer se manifestar de forma intensa, plena e poderosa, mas Ele tem que achar alguém para que Ele possa fazer alguma coisa. Ele tem que achar alguém assim como Ele encontrou o Enoque. Ele tem que achar alguém como a Luciane pregou domingo passado, que homens como Noé, lembra da semana passada? Deus encontrou graça no coração de Noé. Gente, tem que ser muito homem, macho de palavra, de fé, para aguentar 100 anos de deboche na sua cara. O que tu vai fazer, Noé? Uma arca. Não vou repregar, Luciane, que não vou. Mas só para lembrar, 100 anos, historicamente 100 anos. Gente, isso dá, na nossa contagem aqui bem humana, fala de um século, sim ou não? 100 anos é um século. E o cara ficou um século preparando a arca, cortando madeira, fazendo uma parte. Olha que processo. Tinha o tempo certo. Ele manteve, como Deus achou graça na vida dele, deu uma missão para ele. Quando Deus acha graça na nossa vida, nós recebemos missão da parte de Deus. E hoje de manhã eu falei de um homem que quis fazer as coisas de imediato. Ei, o processo de Deus às vezes é longo. Fala aí, o processo de Deus às vezes é longo. Então esse tempo de 2026, entre uma conexão céu e terra intenso, depende da minha intensidade. Porque Deus, Ele sempre está preparado para fazer as coisas. Fala comigo: Deus está sempre preparado. Amém, igreja? Esses dias eu postei na minha rede social dizendo que se Deus cabe dentro da minha cabeça, isso pode ser qualquer coisa, menos Deus. Porque Deus é muito mais, Ele não cabe na minha cabecinha. Você entende essa frase? Não, Deus não cabe dentro do nosso entendimento. Deus é o Senhor de todas as coisas. Então, para que Ele possa manifestar graça, poder, transformação nesse tempo, é necessário que eu e você também possamos chegar diante dEle de maneira intensa. Fala, chegar diante de Deus de maneira intensa. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a Bíblia ensina eu e você, dizendo que o Senhor nos ensina: chegai-vos a Deus. Se você não sabe esse versículo, é assim, ó: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Então a história de que Deus não me ouve, que Deus não gosta de mim, irmão, está faltando você chegar a Deus. Está muito xoxo, quer ser intenso. Deus é intenso, mas eu preciso estar próximo, eu preciso estar perto. Enoque andava com Deus. Fala aí, Enoque andava com Deus. Quem mais andava com Deus? Falei antes, diga aí, Noé andava com Deus. Tem mais um cara também no Antigo Testamento que andava com Deus, acho que a Luciana também falou dele aqui semana passada, Elias. O que tem Elias? Elias andava com Deus. E aí, embora a Bíblia não escrevendo essa frase a respeito de alguns homens, o Léo falou de um deles que também andava com Deus, que era Moisés. E esses homens fizeram grandes feitos na face da terra. E eu acredito, sem querer me comparar a eles, pelo amor de Deus, nem você, mas que a Bíblia diz o seguinte: aquele que crê no Senhor Jesus, obras ainda maiores fará. Então, se esses homens fizeram grandes obras, principalmente Noé, falado semana passada, que deu quase que um reinício à humanidade, o que Deus pode fazer através da minha vida? E aí, irmão, pensa em ti. O que Deus pode fazer através da tua vida? E eu sei que daí entra a melancolia, vida ao céu, mas eu aqui, cara, há tempo para todas as coisas. O que eu preciso fazer nesse 2026 é de forma intensa me disponibilizar na presença de Deus.
E quando essas coisas acontecem, não são coisas normais, não são coisas rotineiras, são coisas extraordinárias e sobrenaturais. Se eu não me engano, semana passada ou retrasada, as mulheres que estão aqui me ajudem, a Luciane não está aqui, as mulheres falaram sobre cultura do ordinário, alguma coisa do tipo assim, né? O que é normal, como? A beleza do ordinário. O que é ordinário? O que está em ordem, que a gente faz sempre, né? Deus quer vir de uma forma extraordinária. O que é normal a gente já sabe. Deus quer vir de forma extraordinária. Diga para você mesmo: Deus quer vir de forma extraordinária na minha vida. E através dela, em nome de Jesus, posso ouvir um amém aqui essa noite? Meu Deus, gente, há muito tempo que Deus quer fazer muita coisa, mas a coisa precisa acontecer, é tempo de mudar. Chegou um limite de tempo e agora as coisas precisam romper em nome de Jesus. Agora pensa, antes de nós entrar nessa parte, o que tem que romper na tua vida nesse ano? Vai, rapidinho, pensa aí. Vou te dar outra oportunidade. Pega teu celular, escreve ele, mesmo que você tenha escrito, escreve lá no teu grupo soberbo, lá só você e você. Escreve lá: eu preciso romper nessa área. Pastor, eu vou precisar escrever várias coisas. Fica à vontade. Nós temos quase que 2 horas de culto aqui. Vai escrevendo. Desse instrumento do WhatsApp tá bom, né? Para conversar, vai escrevendo aí. O que eu preciso romper? Deus, o tempo é agora, tem que ser intenso. Eu estou dentro, eu quero. Deus, tu está comigo, então é agora. Então escreve aí. Porque se a gente faz planos só na cabeça, meu Deus, são milhares de pensamentos durante um dia que passam na minha cabecinha. Na sua também, sim ou não? Uns às vezes não agrada a Deus. Eu falo que pensamento sai, queima todo mal, em nome de Jesus. Agora, quando eu escrevo, está registrado. Quando você escreve, está registrado. Então, coisas que eu preciso romper. E a gente percebe na palavra de Deus que o povo de Israel passou por esse tempo. Que tempo? O tempo que eles estavam no deserto. Por muito tempo estavam a rodear pelo deserto, por entre as montanhas. Mas chegou determinado tempo e o Senhor disse a Moisés em Deuteronômio 2:3 na NVI: vocês já caminharam bastante tempo ao redor dessas montanhas, agora vão para o norte. Ou seja, Deus deu uma nova direção. Chega, o momento é agora. Vamos em rumo ao lugar que eu tirei vocês para irem. É muito tempo enrolando, é muito tempo arrodeando, é muito tempo, como a palavra gosta de usar, dando nó. Chega, agora é tempo de nós nos posicionarmos em Deus. Como foi a primeira ministração do domingo, se posicionar, fazer escolhas em Deus, e dizer: Deus, é agora, tem que ser agora. Aqui nós temos uma igreja muito jovem, mas também temos algumas pessoas com um pouco mais de idade aqui, com um pouco mais de experiências, que talvez não romperam o que quiseram. Ei, o tempo é agora. Mas para isso, assim como Noé, assim como Enoque, assim como Moisés, assim como Elias, só vai acontecer Arca Church se eu e você andarmos com Deus. Não tem outra resposta, não há outra saída. Nós já estamos do lado de cá. Diga: eu já passei o Jordão. Fala mais forte: eu já passei o Jordão. Ou seja, você não está mais do lado de lá, você agora está do lado de Deus. Mas não dá para estar do lado de Deus e não andar com Ele. Um amém? Me ajuda aí ou não? É necessário estar do lado de cá e andar com Deus de fato, de mãos dadas com o Senhor. Ninguém nos para, ninguém nos segura. Não há como não acontecer, não há como não romper. E a gente vai falando isso aqui em diante. Chega de arrodear. Fala comigo, 1, 2, 3 e chega. De novo, 1, 2, 3 e chega de arrodear. Cutuca o teu irmão e profetiza sobre a vida dele. Diga isso para ele: ô seu enrolãozinho, chega de arrodear. Vamos falar outra palavra para o irmão: chega de enrolar. Isso, ó, diz para o teu irmão: para de xalalá, xalalalá. Diga para ele, fala isso. Para com isso aí, vamos. A igreja que está entendendo diz amém. 2026 não pode ficar só no título do nosso ano, o ano das grandes mudanças. Tem que romper, e Deus já decretou muita coisa. Quando Jesus diz que está consumado lá na cruz do Calvário, que ele grita: Senhor, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, está consumado. Essa palavra tem um conceito, e um dos conceitos é: ei Deus, acabou, chegou, já era. O que eu vim para fazer está feito. E agora? Agora quem tem que fazer sou eu. Então nós não vamos ficar dando leitinho para você a vida inteira. Você vai passar o tempo de ser bebê na fé.
Mas assim como um bebê, um aninho, o bebê já começa a querer caminhar, assim ou não? Gatinhar, fazer toda aquela coisa. Por que não é diferente da minha vida? Se você não gatinhar até um ano, vão te derrubar da cama, do carrinho, seja do berço. Vai, guri, se mexe. De forma espiritual, estou falando aqui. Porque é gostoso, irmão, ora, eu estou com um problema. O que é? Ora por mim. É bom demais pedir oração, mas orar nós não queremos. Mas se a gente não orar, se a gente não chegar até Deus, nós não tem como viver o que Enoque viveu. Não tem como viver o que Noé viveu. Claro, na nossa proporção, no nosso tempo. Eles viveram as loucuras deles, no tempo deles que Deus fez. Agora é um tempo novo, é 2026. Fala, 2026. Diga, ano das grandes mudanças. Havia um tempo determinado por Deus que o povo ficasse errante no deserto, mas agora o Senhor desce e a história começa a mudar o seu rumo. Pensa comigo, será que não há coisa que está faltando Deus na minha vida? Embora eu já sendo da igreja evangélica, será que tem coisas que mesmo eu ser da igreja evangélica, será que tem coisas que mesmo eu ser batizado, eu continuo precisando de Deus? Quanto mais velho nós ficamos na fé, mais maturidade nós criamos, mais de Deus nós somos dependentes. O que muda é que nós começamos a ter sabedoria da palavra, por ler palavra sempre, mas a grande maioria das coisas é total dependência de Deus. A gente fala que a criança, quando é bebezinho, depende, do pai totalmente. Nós, embora ficando adultos, nós se queremos ter sucesso em Deus, nós precisamos sempre 100% depender dele. Esaú fez errado na pregação de manhã, não dependeu de Deus, fez do seu jeito. Estou morrendo de fome, desesperado, vitimista. Quem está entendendo diz amém. Agora, a Bíblia nos conta que um profeta que tem um pequeno livro na Bíblia, a gente leu ele agora novembro, dezembro, ali você que está junto na leitura diária, fala sobre Miqueias. Tu lembra quando tu leu Miqueias? É desse tamanho aqui, ó. Miqueias é um livro muito pequenininho, e a Bíblia diz que Miqueias, ele, ao falar sobre um contexto semelhante a esse do povo de Israel, ele usa uma expressão muito significativa, e que às vezes por causa, na verdade a Bíblia a gente tem que tomar bastante cuidado, porque às vezes quando lemos em português acaba perdendo a sua força na tradução, E algumas coisas, por a gente fala, essa palavra lá no grego ou no hebraico, ela quer dizer isso, para a gente entender, poxa, é muito mais do que eu achei que era. Essa é a raiz da palavra. Em Miqueias, em 2,13, ele diz o seguinte: subirá diante deles o que abre o caminho. Diga, Deus é um Deus que abre caminhos. Fala para o teu irmão, nosso Deus abre caminhos, meu irmão. Posso ouvir amém de você? E ele continua dizendo no versículo: eles romperão, subirá pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Eu lembro agora que recentemente eu preguei sobre Deus ir na frente. Meu irmão, não tem outra pregação. Nós vamos viver grandes mudanças se Deus ir à nossa frente. Gostei demais dessa comparação que o Léo trouxe aqui essa noite, do Moisés, do Arão, do Ur. Eles eram auxiliares da parte de Deus, naturalmente falando, apoiando a Moisés. Assim é a minha, a tua vida. Se Deus não segurar nossa mão, a gente cai mesmo, a gente volta para trás mesmo, a gente retrocede mesmo. O que me mantém de pé? Presença de Deus. O que me mantém de pé? Minha proximidade de Deus. O que me mantém de pé? Vida de oração, de jejum. Estamos na terceira semana do ano, já fizemos 3 jejuns no comecinho do ano. Primeira semana, no dia 1º ao dia 6, depois mais 10 dias de propósito, agora mais jejum pela libertação. Vamos ter uma folga essa semana, quem vai no Descende? Quem vai no Descende? Pediram para nós jejuar lá também, aí, ó, não tem folga. Depois, Felipe, Descende, semana de jejum que tem o quê? O que tem na outra semana? Tu acha que nós vamos lá na força do nosso braço, cara? A gente está fazendo encontro já agora há 10 anos, fazendo a mesma coisa. Nós já era para ser expert, se fosse naturalmente falando, sim ou não? Era para chegar lá e nem olhar para a apostila. E a gente até tem capacidade para isso, mas isso não muda a vida de ninguém. O nosso conhecimento das ministrações não muda a vida de ninguém. O que muda a vida das pessoas é a presença do Espírito Santo. Se você não for no encontro, está perdendo, hein? Nós vamos orar para abrir esse caminho da moleza, e você vai no encontro em fevereiro, em nome de Jesus. Pelo menos o anjo de servo pode dizer amém essa noite.
E nós oramos e buscamos, e até 6 da manhã. Não, agora não é mais 6 da manhã a oração, né? É meio-dia, 18, 23. Para quê? Se a gente já sabe fazer. Naturalmente nós sabemos, mas nós precisamos da presença de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo transforme o entendimento daquelas pessoas que estão sendo ministradas. Através de quem? Eu? Você que vai lá servir? Se fosse pela carne, está dominado. Nós já sabemos. O Léo que estava ministrando libertação, né, Léo? Sexta-feira aqui, abriu a primeira ministração. Ele foi ousado. Eu não sou ousado igual ele. E ele disse assim, porque está escrito na apostila: nós somos a melhor equipe de ministração do estado. Nossa! Uala! Meu Deus! Quem estava aqui possivelmente viu, né? E ele disse que falou e deu risada. Não é para meio soberbo. Cara, naturalmente a gente sabe, mas nós precisamos da presença de Deus. Então, conhecimento com presença de Deus não tem como não ter mudança. Entrega, busca, não tem como ficar. Nós vamos sim, igual a Bíblia diz, Enoque, Noé. Então não é na força do braço. Ele está dizendo aqui, gente, é Deus que vai à frente, é Deus que rompe o negócio. Não faça na tua força. Eu entendo sim que nós temos que estudar, temos que buscar coisa natural, mas nós não podemos matar no peito e dizer: deixa comigo, eu sei fazer. Deus, eu sei, mas se tu não estiver junto, estou lascado. E é assim que nós nos comportamos como igreja, para qualquer evento que fizemos aqui. Deus, a gente sabe como é que é, a gente sabe pregar, a gente sabe o tempo, já está na cabeça aqui, ó. Mas aí que adianta fazer tudo isso na carne? Deus, vai na frente, Senhor. Vai na frente rompendo os grilhões. Senhor, toca aquela vida aonde eu não sei, aonde eu não enxergo, liberta, cura, restaura. Faz um milagre, Senhor. Usa a minha vida para isso, para liberar uma palavra. Vai na frente, Jesus. Vai na minha frente. Quem está entendendo diz amém nessa noite. Miqueias fala isso. E o que ele está dizendo sobre um Deus que abre os caminhos. Em outra tradução, na ARC, essa mesma palavra ela vem com uma expressão de o arroteador. E aí no inglês isso significa the breaker. E há um tempo atrás nós tivemos, há 2 ou 3 anos, me ajudem, um dos Conexão Vertical foi o que mesmo? Breakthrough. Era sensacional. Foi num sítio Miller, né? Fizeram uma baita numa parede lá, e no momento eles fizeram um negócio tipo como se fosse Deus rompendo a parede. Romperam uma parede num momento lá profético e tal. E nós, aleluia. Entende? Então o breakthrough não ficou lá atrás. Não ficou. Porque o nosso Deus é um Deus que rompe o que tu quiser que seja rompido. A única coisa que Deus não rompe é o cadeado que está no teu coração. E esse Ele não vai fazer. Que dele dá liberdade. Eis que estou à porta aí. E se alguém abrir a porta, o que eu vou fazer? Eu entro e ceio com Ele. Lugar de intimidade, comunhão, de alegria. Vocês viram meu vídeo no grupo hoje? Alguém pagou meu almoço hoje. Bateram na minha porta e eu falei: amém, eu recebo esse convite de almoço. Aleluia. Toquei uma gaita com o costelão. Vocês estão entendendo isso essa noite, sim ou não? Deus é um Deus rompedor, mas Ele só rompe aonde Ele é convidado. Pastor, eu já sou crente há anos. Dia após dia convido Jesus para entrar. Sabe aquela oração da manhã? Senhor, eu entrego o meu dia para Ti. A tua casa é de Deus, sim ou não? Todo dia lembra Deus disso. Deus, a minha casa é tua. Só para te lembrar, Senhor, meus filhos são teus, minha esposa, meu cônjuge. Você tem um negócio, você tem uma empresa. Senhor, só para te lembrar que essa empresa foi consagrada para o Senhor. Eu sou apenas o teu mordomo, que eu não sou dono de nada. Meu CPF está lá. Mas essa empresa, Deus, ela é tua. E se é tua, tu que vai romper as coisas. Tu que vai romper. Como eu falei hoje de manhã, existe uma previsão de dificuldades financeiras no Brasil, por toda uma questão que nós estamos vivendo de forma política. Você aceitando ou não, gostando ou não, essa é a realidade. Mas a minha, a tua vida está debaixo da mão de Deus. A minha, a tua vida está debaixo da mão do rompedor, daquele que abre caminhos, não importa o que está acontecendo da porta para fora. Eu creio em Deus, eu ando com Deus. Eu quero fazer como Noé fez, eu quero fazer como Enoque fez, eu quero fazer como Moisés fez. Eu quero andar debaixo da bênção do rompedor, aquele que rompe todas as coisas. Eu posso ouvir um amém? Nós enxergamos um rompedor que destrói barreiras, que se levantam para impedir o seu avanço. E a gente percebe coisas que irão acontecer, como aconteceu
exatamente nessas 3 passagens que possivelmente você já conhece. Deus vai liberar coisas extraordinárias, Deus vai liberar coisas radicais. Diga aí, Deus, diga mais forte, Deus irá fazer liberações. Diz de novo, Deus irá fazer liberações radicais nesse tempo, em nome de Jesus. E o que, pastor? Mas eu tenho que andar com Deus. Vou dizer de novo, mas eu sou crente, não importa, todo dia, renova a aliança, dizendo, Deus, meu dia é teu. Já começa a escola, não começa? Agora na virada janeiro, fevereiro, já começa as escolas. Deus, eu consagro a minha escola do meu filho na tua presença. Que essa galera da escola, e só Deus na vida deles, hein? Está entendendo não? A ideologia que essa galera tem arrastado e tentado implantar na vida da criançada para normalizar o pecado é absurda. Se você tem filho pequeno, você sabe. 5, 6, que vai entrar agora no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, terrível. Então, abençoa teu filho. Estou lendo o livro do Theo, o Léo me emprestou o gatilho. Theo contando quando os meninos saíram de uma escola particular e iam entrar na escola, como é que fala? A particular e a pública, né? Diz que antes dos meninos ir para a escola, sentou com eles para falar algumas coisas bíblicas com eles, que a escola ensina contra. Olha aí, ó. Deus, eu consagro meus filhos a ti, mas eu também vou ensinar os meus filhos. Deus rompe através da vida deles, mas usa a minha vida também para capacitá-los. Então, esse é o tempo que Deus vai fazer. Agora, eu preciso crer. Eu preciso crer. E eu creio, meu irmão. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio nas loucuras que Deus vai fazer esse ano nas nossas vidas para a glória de Deus. Eu creio nas coisas que Deus irá romper em nome de Jesus. Eu creio nas portas que vão se abrir em nome de Jesus. Eu creio nos mar vermelhos que nós vamos passar, igual nesse corredor aqui, ó. Deus vai abrir mar vermelhos que nós vamos passar, ó, sequinho. Deixa a onda aqui, ó, te assustar. Não olha para ela, olha para Jesus, autor e consumador da minha e da tua fé. Mas precisa crer. Diga para o teu irmão, precisa crer, irmão. Creia. Diga para 2 ou 3, creia em nome de Jesus. Diga para ele, creia em nome de Jesus. Vai, diga para o outro, creia em nome de Jesus, creia. Arca Church, Deus nos convida em 2026 para nós andarmos com Ele. Eu já ando mais perto, eu já estou perto, então cola. Não tem escapatória, irmão, ninguém fica de fora. Tu já está andando, glória a Deus pela tua vida, mas está longe, pode aproximar, então mais, então pertinho, assim, igual meu baterista, ó, cheirando o cangote. Quem está entendendo diz amém. É pertinho, porque pertinho, Sérgio, não dá tempo de a gente perceber o vento das trevas. Pertinho de Deus, não dá tempo para nós olharmos para a afronta do inimigo, mas tem que ter pertinho. Daí a gente deixa para carregar a bateria só no culto, deixa para carregar a bateria só na célula, ou só no treinamento, ou só numa reunião. Não faça isso todo dia. A palavra de Deus para nós em 2026, junto com as mudanças, é Job, J-O-B, jejum, oração e Bíblia. Isso vai nos fazer parecidos com Enoque. Isso vai nos colocar na rota do Moisés. Isso vai nos colocar na rota de Elias. Homens que andavam com Deus, homens que deixaram o seu nome registrado. Jesus conta muitas parábolas, tem algumas, na sua grande maioria, ele nem fala o nome dos caras. Agora a significativa, ele diz fulano de tal. Algumas ele só dá referência. O menino rico aquele, lembra dele? Jesus, quero andar contigo, blá 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 blá. Então tá, então vende tudo que. Não, então segue a minha palavra. Eu sei. Então eu sei. Tá, então só te falta uma coisa. O que? Entrega tudo. Ah, não, tudo não. Não, mas tu não andava com Deus? Tu não era o Senhor que era legal? Ué, eu não posso compartilhar, eu quero tudo. Deus em 2026 quer tudo da minha e da tua vida. A pergunta aqui é nem responda, pensa antes de responder. Nós temos coragem de entregar tudo? Porque entregar tudo é soltar as rédeas. Você já andou de cavalo, sabe que soltar as rédeas é um perigo. O povo aqui do laço aqui, meu Deus do céu, soltar segura esse cavalo. Já andou de cavalo ou não? A gente tem coragem de soltar as rédeas, tem que ser muito manso, muito amigo nosso, muito acostumado a andar. Entende a amizade do dono do cavalo e ele? Se não, irmão, anda uma vez só, larga as rédeas, o cavalo vai sumir no mapa.
Então, confiar em Deus é: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, e eu acredito e creio e confio que tu és o Senhor que rompe, tu és o Senhor que abre os caminhos, tu és o Senhor que continua abrindo o mar vermelho dessa geração. Tu és o Senhor que continua fazendo coisas extraordinárias, como fizeste na vida de José. Fala aí, José. Fala de novo. O que aconteceu com José? Gente, a gente olha para José, é só desgraça. Fala aí, irmão. José é só desgraça. Mas chega um momento que encheu a taça. Não é isso que a Bíblia diz em Apocalipse, Sérgio? Que diante da presença do Senhor tem taças, onde o Senhor guarda as nossas orações. Vixe, tem taça vazia. Deus não me responde, então tem que encher. A tua taça está vazia, ó. Taça Arca Church, vazia, tem que orar mais. Quem entendeu diz amém. Cara, foram tempos difíceis. E outra, aqui nós temos uma galera mais ou menos de idade aqui, mas aqui a Bíblia fala no comecinho de um adolescente para jovem. 13 anos o cara passa uma luta atrás da outra. Dentro de casa, ele é o queridão do papai. Se você é o queridão do papai, você está dizendo: essa palavra é para mim. Queridão do papai, e não era o primogênito. Geralmente o primogênito o pai gostava mais. Lembra de Esaú? O pai gostava dele, a mãe gostava do outro. Mas o pai, o que liberava a palavra, né, de bênção, gostava do Esaú. Ele não era o primeiro, José não era o primeiro. Mas quando veio, trouxe alegria para dentro de casa. E a Bíblia diz que ele era conhecido, e logo em seguida, de uma idade, o pai deu uma roupa diferenciada para ele. Aí lascou todos. E o guri ainda era profético, Sérgio. O guri ainda tinha visão e sonho. É mole? Preferido do pai, roupa diferenciada dos demais, se achando o ó do Borogodó. Agora ainda Deus dá uma palavra para ele através de sonho, dizendo algumas coisas que ele percebia e via, né, as questões lá dos irmãos servindo a ele, sol e lua se prostravam. Olha a ousadia, olha para cá, igreja, olha a ousadia. Sol e lua se prostram diante de mim. Gente, o que é sol e lua? É um negócio poderoso. Imagina, uala, Luciano, vem o sol lá em casa se prostrar para mim. É forte, hein? Tu entende isso, essa conjectura? Ele disse que aconteceu isso do sonho. E o cara, era sanguíneo, deu carinho nos dentes, não guardava as coisas. Era hemorrágico o sanguíneo dele. Sabe? E chegou e conta para os irmãos, cara. Os irmãos já estavam enojados com ele, porque tinha ciúme do pai. Está comigo ou não? Aí ele se lascou. Foi para o campo atrás dos irmãos, pegaram ele, você já sabe a história, judiaram dele. Vamos matar esse desgraçado aqui. Irmão de sangue, pastor, a nossa geração é maligna, e as gerações anteriores, que eram o quê? Eram bondosas. Por isso que o Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente. Vocês entendem? E aí judiaram do menino, botaram numa cisterna. Não, aí chega, esqueci o nome do irmão que protegeu ele lá. Me ajuda? Quem? Judá, né? Falou: gente, que é isso? Vou matar sangue do nosso sangue, que é isso? Nosso irmão, que loucura a gente está fazendo. Ela sempre tem um santo no meio dos perturbados, né? Glória a Deus por eles. Que você seja o santo no meio dos perturbados, aleluia. Ano de grandes mudanças, eu creio, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Judá foi lá e disse: não vamos fazer isso, cara. Nosso irmão, então não vamos matar, mas vamos ganhar uma grana, fazer um pix para nós. E os caras meteram um pix, uma caravana passou lá, faz no pix 9528, 34, fez um pix para eles lá, levaram o cara preso para o Egito, parou numa casa lá, né, do Potifar, estava indo bem. A Bíblia diz que tudo onde ele encostava a mão tinha mudança, tinha prosperidade. Que assim seja na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Eu sou de Deus, você é de Deus, que é onde nós colocarmos as mãos, haja avanço, mudança, prosperidade. Essa palavra já está sobre nós. Mas diante de tamanha guerra, José andava com Deus. Por quê, pastor? Porque a mulher quis pegar ele. E quando nós lemos a passagem, ele não está preocupado com o patrão, ele está preocupado com o outro patrão, como diz os gaúchos, com o patrão do céu.
Ele está dizendo: está maluco que eu vou fazer isso contra o meu Senhor? E honrando ao Senhor dele, número 1, que era Deus, ele também estava honrando o Senhor da terra. Quem está entendendo diz amém. Mentiram para o cara, prenderam ele, levaram para a prisão. Alguns que sabem mais da história, ficou alguns anos lá. E na prisão o cara tinha a chave, meu irmão. O que eu quero dizer com isso? Presta atenção, igreja. Não importa a Babilônia que Deus te levar, se posicione. Assim como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Assim como Daniel no Egito. E lá na prisão ele já começou também a organizar, a liderar lá, ter confiança do carcereiro. Interpretou um sonho. Esse cara que interpretou o sonho foi para Faraó, não contou, não falou do nome dele. Olha aqui para mim, parece que estava tudo bem. E aí não contaram, e ele ficou mais um pouquinho, Sérgio. Mas de repente, de um dia para o outro, de manhã para a tarde, de tarde para a noite, a história muda. Assim como o milagre de Jesus transformou água em vinho. Tem noção disso ou não? Quem tem noção diz amém. Eu quero ver se você está entendendo. De um momento para o outro. O de repente de Deus demorou 13 anos mais ou menos para acontecer. Mas quando aconteceu, meu irmão, foi de uma vez só. Não foi mais ou menos. É igual as curas que nós vemos Jesus fazer. Não foi mais ou menos. Não foi parcial. Foi de uma hora para outra. E esse menino agora, de prisioneiro na cadeia do Egito, ele se torna o segundo homem mais importante daquela nação. Vamos deixar claro que era talvez nesse tempo uma das nações mais poderosas da face da terra, nessa geração aqui. Quem entende diz amém. Deus agiu de forma radical, vírgula. Porém, José andava com Deus. Então não espere que Deus haja de forma radical se você não tem caráter para Deus te honrar no meio dos mundanos. Agora já estou discipulando aqui. Arruma a tua vida, arruma a tua casa, organiza o teu coração, faça a gestão das tuas emoções. Deus está dizendo: agora eu posso tirar ele da cadeia, agora eu vou tornar ele o segundo cara mais importante daquele ambiente lá. Você entende isso ou não? Deus quer fazer, quer ser radical. É tempo de grandes mudanças, mas eu tenho que me preparar para isso. Mudanças como a de Jó, meu Deus do céu. Diga aí, Jó é loucura. Só os pais, levante a mão por favor aqui. Só os pais. Léo, vamos pegar o Léo que fez a oferta aqui agora, generosidade. Tem 2 filhas. Tem a Zoe, que está quase fazendo 2 anos. Você já não fez? 2, né? Vai fazer 2. E a Liz, que vai fazer, tem 13 e vai para 4 anos. Eu estava olhando elas ali. A mãe arruma uma criança em casa, dá banho, deixa cheirosinho. O pé da Zoe, meu Deus, estava mais preto que o meu pé, que essa caixa aqui. Falei: Jesus, criança é a benção, né? Deixa correr, tem saúde. É assim, não é, pais? Agora pensa comigo, Léo, Zoe e Liz, nós temos em reunião aqui na Arca, e alguém, Léo, te manda um WhatsApp e diz assim: Léo, talvez você não está sabendo, mas veio um temporal na Matias, e a tua casa caiu sobre a Zoe e sobre a Liz. Pastor, as gurias estavam em casa, veio uma ventania e derrubou a tua casa, e as gurias estavam dentro de casa. Sabe, os teus bens, os teus bichos que estavam no campo, mesma coisa. E aí vem um terceiro e dá outra notícia. Que desespero. Só os pais entendem isso aí. Quem não é pai não vai entender, mas nós que somos pais entendemos. Como assim? O menino estava respirando, estava aprontando, está tudo certo. E de uma hora para outra vem uma palavra de derrota, de perda. Ele passa uns bocados ali. Só que quando esse tempo passa, Jó se mantém de pé. Oh, mulher de Jó. Diga glória a Deus pela mulher de Jó. Mulheres, digam também glória a Deus pela mulher de Jó. O que tem ela, Sérgio? Ela incentivou o seu marido: amaldiçoa teu Deus e morre. E mesmo assim, ele mata no peito. Cara, do jeito que eu vim, tá tudo certo. Se Deus deu, quiser levar,
Tá tudo certo. E diante desse posicionamento, grandíssimas mudanças vêm sobre Jó. Agora os seus bens, aquilo que ele tinha ficou para trás, à distância. Ou seja, Deus deu muito mais. Vamos falar só dos filhos para encerrar a parte de Jó? As suas filhas, segundo a palavra de Deus, foram as mulheres mais belas da face da terra, até enquanto é escrito o livro de Jó. Olha aqui para mim. Grandes mudanças dão trabalho, mas vale a pena. Então eu não sei qual é a tua situação hoje, o que você tem projetado para 2026, talvez há tempo, fazendo planos, propósitos, e a chave não vira. Ei, permanece na presença, fica de pé, chora, isso, busca Deus, ora, jejua, sofre no secreto com Deus, compartilha o teu coração para Ele, porque eu só consigo ver José de pé, porque tinha uma vida no altar para chorar as suas situações. Eu vejo um Jó que quando ora pelos seus amigos, Deus faz o quê? Meu Deus, quando ele ora, Deus faz o quê? Deus vira a chave da vida de Jó. Mais um para fechar e nós orarmos essa noite. E aí essa aqui é a mais breve de todas, mas essa mudança foi extremamente radical. Diga, extremamente radical. A mulher que sofria de 12 anos de uma hemorragia. 12 anos. E em um toque em Jesus, ela recebeu cura e libertação, onde ela tinha gastado todos os seus piques que ela tinha na sua vida, de forma radical. Diga, Deus quer fazer também na minha vida de forma radical. Diga, mas eu preciso andar com Ele. Para concluir com essa perspectiva, enfoco a palavra que nós precisamos ter em mente, que essa aqui eu gostei demais. Isaías 54, 2 e 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Alonga tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordará para onde? Para a direita, para a esquerda, a sua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Para nós orar essa noite, Arca Church, se nós andarmos com Deus, pode ser de um momento para o outro a virada de chave, mas para que Deus possa fazer isso, Ele tem que nos encontrar de pé. Ele precisa nos encontrar crendo. Deus vai fazer na vida daquele que anda com Ele, porque se andamos com Deus e Deus faz algo, nós levamos isso adiante e dizemos, isso aconteceu para a glória de Deus. Não tem nada a ver comigo, eu sou apenas instrumento. Eu sou apenas instrumento do que Deus quer fazer nesse tempo. E eu estou falando para você agora, estou falando para mim nesse culto. Deus quer fazer grandes coisas, Deus quer romper, Deus quer abrir mar vermelho, Deus quer fazer estrada no meio do deserto. Mas Ele precisa me encontrar como Sadraque, Mesaque, Abednego, posicionado. Eu não vou me contaminar, eu vou permanecer adorando a Deus, não importa o que digam, não importa o que façam. Eu ando com Deus, não no mundo. Eu ando com Deus. É tempo de nós vivermos um 2026 de forma extraordinária, de grandes mudanças, mas eu preciso andar com Deus. 2026 é um ano para andar com Deus como Enoque andou, e também ver a mão de Deus se manifestando diante de todas as opressões, como o nosso rompedor, abrindo caminho aonde não existe para a sua glória, em nome de Jesus. Se você recebe. E aí, galera, você que nos acompanhou até agora, não esquece de curtir, se inscrever, comentar e compartilhar esse vídeo para mais pessoas serem edificadas. Ei, você aí, tá bom? E como eu posso entrar em contato com vocês? Você pode estar entrando em contato conosco através do nosso WhatsApp, que vai estar aparecendo aqui embaixo, e também pelo nosso Instagram, @ArcaChurchSapucaia. Qual a localização da igreja e como que eu faço para encontrar vocês? Então, nós estamos localizados na rua Venâncio Soares, número 311, Sapucaia do Sul, próximo à RS 118, e também próximo à UPA de Sapucaia. Vai ser um prazer enorme ter você aqui conosco no próximo culto.